Vamos retomar a entrevista com o candidato do PMDB à Prefeitura de João Pessoa, José Maranhão, repassando aqui perguntas que chegaram aqui dos internautas. O tema é educação. O Francisco do Hernandes Sátiro quer saber, candidato, quais os seus projetos em relação à educação, principalmente nos bairros pobres. E o Sebastião Andrade pergunta o que o candidato tem a oferecer à rede municipal de ensino. Muito simples. As carências que eu tenho encontrado na educação, eu tenho testemunhado essas carências porque eu estou visitando todos os bairros, escolas, posto de saúde da família, etc, etc. Nós precisamos ter uma escola de tempo integral, mas uma escola de tempo integral que não seja apenas uma obrigação para o aluno, uma escola que conquiste o aluno pelo que ela oferece ao prazer da criança permanecer na escola. Então nós temos que ter uma escola com lazer, com a prática de esporte, de tal forma que ela possa manter o aluno nos 2 turnos. Isso é possível, mesmo com as escolas fisicamente superadas, antiquadas, isso é possível, desde que a gente faça convênio para essa parte de esportes com entidades esportivas, seja do setor privado, seja do setor público. O importante é andar rápido com esse projeto. Além disso, nós precisamos ter qualidade no ensino. Precisamos ter qualidade. Nenhum país do mundo chegou aonde chegaram aqueles que venceram essa luta sem uma escola de qualidade. Para isso, nós temos que capacitar o nosso professorado e remunerá-los bem. Pelas experiências que já tive, a remuneração dos professores é um ponto fundamental para você conseguir, não é apenas que o professor cumpra o seu dever, mas que o faça com paixão, com gosto, com dedicação. Nós queremos remunerar bem os professores da rede municipal e ter essa escola de tempo integral que poderá afastar as crianças das ruas, das praças, aonde geralmente terminam viciados, inclusive no crack, que hoje é uma praga, a pior praga desse começo de século XXI. Saúde é um tema que está aqui na pergunta de Roberto, do Alto do Mateus, querendo saber da questão da saúde. Não sei se você tem outra pergunta. Tem uma também do Pedro, aí, de Mangabeira, pergunta se o candidato pretende regulamentar os agentes de saúde. E aí eu acrescento, essa pergunta também estou apresentando da mesma forma para todos os candidatos. A saúde é uma situação grave no país inteiro e vai se arrastando. A pergunta é, dentro de um período de 4 anos, dá para resolver esse problema da saúde? Eu vou acrescentar aqui também uma menção a Jéssica Albuquerque, que pelo Twitter pergunta qual a sua proposta concreta para a saúde. Minha proposta concreta está dentro dos princípios gerais que orientarão o meu governo. O primeiro princípio é o combate à corrupção que se instalou na administração municipal, por todos os escândalos que nós conhecemos aí, e está corroendo as finanças públicas, tirando dinheiro da educação, da saúde, de toda parte. Não existe um mal maior para a administração pública do que a corrupção. Se os dinheiros públicos, os dinheiros arrecadados, forem aplicados centavo a centavo, real a real, evidentemente não faltará dinheiro para fazer essa revolução, meu caro Josuval. Segundo princípio, botar para funcionar aquilo que já existe e não funciona. Exemplo, a saúde. Os postos de saúde da família, nós temos aí muitos postos de saúde da família. Em todos os bairros que eu tenho visitado, saí agora do Distrito Mecânico. Lá tem um posto, está fechado, para reforma. Ele está funcionando precariamente num prédio de uma associação comunitária, mas não tem sempre os profissionais. Outro dia, no bairro das Indústrias, numa reunião com a comunidade, uma senhora de uns 40 anos, mais ou menos, me disse, olha, eu estou numa situação difícil porque eu sou hipertensa. Procurei o posto de saúde da família numa terça-feira para verificar a minha pressão. O que é que me disseram? Hoje não é dia de tirar a pressão. A mulher teve até, apesar da coisa trágica, ela teve até espírito. Ela olhou para o rapaz e disse, então você vai me dizer agora qual é o dia de morrer,
que eu não quero passar nem aqui na frente. Então, isso parece até humor negro, mas é a realidade. Os postos de saúde da família, alguns são até fisicamente bonitinhos. Eu vi, por exemplo, poste de saúde da família, o mato invadindo a porta, mostrando que ali faz 5 anos que não passa ninguém. Então, botar para funcionar isso aí. Para funcionar isso, nós temos que ir à questão da política de pessoal, coisa que eu não tive quando estava no governo do Estado. Todos os equipamentos do Estado funcionavam bem. Não estou falando só de hospital de trauma que eu fiz, do Hospital Clementino Fraga que eu dupliquei, da Cândida Vargas e, sobretudo, da Frei Damião, onde eu fiz uma reforma extraordinária, modernizei a Frei Damião, e do Hospital Arlinda Marques, onde eu instalei as cirurgias para crianças, cirurgia de coração, cirurgia neurológica e ortopédica. Não estou falando só disso, mas todos os equipamentos pertencentes ao Estado funcionavam, porque é preciso manter uma relação de trabalho humanizada com os servidores públicos. A Prefeitura tem 180 equipes de saúde da família. Como é que se justifica que não tem médicos nos postos? Não tem como é que resolve esse problema do médico que os médicos alegam que o salário não é... Sabe como resolve? Prestigiando os médicos. Aumentando o salário. Dialogando com eles. Às vezes, não é pura e simplesmente o aumento de salário, mas é uma relação civilizada, democrática, entre o gestor e o funcionário. Tem duas perguntas. Não tem administração nenhuma que dê certo se você não estiver de bem com a classe dos servidores públicos. Tem duas perguntas políticas aqui, eu acho que dá tempo o senhor estar falando sobre gestão, mas faz parte. Por exemplo, tem uma pergunta que quer saber se o senhor é de Luiz do Centro. Quer saber se o senhor, se for eleito prefeito, vai ficar 4 anos na prefeitura ou se 2 anos depois, em 2014, vai sair para ser candidato a um mandato de governador ou de senador. Eu não sei o que é que vou fazer sobre 2 anos depois, mas sobre 4 anos, eu vou fazer uma gestão de 4 anos que possa me credenciar se o senhor vai a uma torar reeleição. No meio ali, interromper no meio. Mas entenda a resposta que eu estou lhe dando. 2 anos não, porque eu não vou sair. Eu não vou sair. Em 2 anos você não pode fazer muita coisa de natureza estrutural. Mas nós queremos estruturar essa prefeitura. Como eu disse, botar para funcionar o que já existe e não funciona. Fazer o que eles nunca fizeram, apesar de terem prometido. E inovar. Por exemplo, segurança pública. Você não falou, mas eu vou falar, se me permitir. Pois não. Segurança pública. Eu acho que o município tem a ver com segurança pública. Ora, segurança pública é uma coisa que é dever de todo cidadão. Imagina o município, que é poder público, que está muito perto da população. Mas o que é que o prefeito pode prometer? Prometer resolver a segurança pública, não? Não. O que é que pode você está querendo aqui um milagre. Eu não sou milagre. É isso que eu estou querendo saber. O que é que a prefeito resolver, você não pode resolver, mas você pode ajudar, você tem que fazer a sua parte. Agora, o que não pode é ficar aí olhando a banda passar, como se não tivesse nada a ver com isso. Quando os candidatos confrontarem isso com a seguinte pergunta: o senhor foi governador, o Estado tinha responsabilidade de resolver, e no período que o senhor foi governador não resolveu. Quando confrontar isso com o senhor, como é que fica? Eu tenho autoridade. Ainda ontem no debate eu confrontei isso, sobre política de pessoal, e eu mostrei o que eu fiz. E vou repetir aqui agora, já que você provocou o assunto. Política de pessoal. Eu herdei, num curto governo de apenas 1 ano e 10 meses, 21 planos de carga e salário que implicaram numa despesa de quase 500 milhões de reais. Eu paguei a todos. Mas na questão da segurança, por exemplo, eu paguei a todos. Porque se eu não pagasse, eu estava com esse contencioso, essa briga que Ricardo agora está com a polícia, que Ricardo está com o fisco, que Ricardo está com a classe média. Nesse caso específico da segurança, por exemplo, a Secretaria de Segurança, as organizações nacionais, têm dito que no período de 2006, 2007 a 2010 foi o período em que a violência subiu, os homicídios subiram muito na Paraíba. Pegou o período do Icaço, um período do senhor. O senhor acha que isso não pode matar seu discurso? Na verdade, os recordes de violência na Paraíba aconteceram nesse curto governo que está aí, curto pelo tempo que ele está. Não foi no meu governo. Ao contrário, no meu governo, a Paraíba ainda podia dizer: a tranquilidade existe.
as pessoas se sentiam tranquilas para exercer as suas atribuições no trabalho, na vida social, etc. Hoje não. A Paraíba está com os seguintes recordes: segundo lugar em morte de jovens, não é? Por crimes envolvendo droga. Segundo lugar em violência contra a mulher. Mas eu criei a Secretaria dos Direitos da Mulher. Eu criei a Delegacia da Mulher. Ainda ontem, não fui eu que fiz a denúncia, foi outro candidato lá, disse que a Delegacia da Mulher em João Pessoa não funciona. Candidato. Então, esse é que é o quadro. Por isso eu digo, botar para funcionar aquilo que não está funcionando. Candidato, nós estamos chegando já ao final do programa, mas há uma pergunta aqui sobre o meio ambiente. A Wellingtânia quer saber, ela diz o seguinte: o prefeito inseriu a questão ambiental no planejamento da cidade e pergunta, se o candidato for eleito, como tratará o assunto. Meio ambiente. Eu vou fazer aquilo que eles não fizeram. Exemplo, esse que ela chamou aí, meio ambiente. O que é que Ricardo Coutinho fez e o seu sucessor na prefeitura? Porque eles dizem, estão brigando muito em família, mas estão dizendo que é o projeto, é o modelo, etc. O modelo de Ricardo é hoje o modelo de Luciano Agra. Eles não fizeram nada em torno de proteção ao meio ambiente. O bairro que eu moro, Altiplano do Cabo Branco, o atual governador passou a vida toda fazendo praça de sua posição em defesa do meio ambiente. Pois bem, foi o prefeito que autorizou construir espigões no Altiplano do Cabo Branco. Foi o prefeito que construiu um prédio que tem a sua beleza plástica, não há dúvida nenhuma, o prestígio do homem que assinou o projeto, mas, no entanto, está ameaçando as falésias do Cabo Branco, menos pela construção em si. Estou falando da Estação Ciência. Estação Ciência. Muito mais pela falta de equipamentos que evitariam a repercussão daquela obra na manutenção das falésias do Cabo Branco. Ô, Cláudio, então, eu vou fazer cumprir aquilo que está na lei, que está na promessa, mas eles não tiveram capacidade ou vontade política de fazer as coisas. Essa aqui é a realidade. Eu vou citar um exemplo aqui muito claro. O dos ambientalistas que se ligaram a Ricardo Coutinho e utilizavam a Associação de Defesa do Meio Ambiente como trampolim político para respaldar os interesses políticos de Ricardo Coutinho. Estação Ciência. Quando eu assumi o governo, o projeto já existia, mas não existia nada. Eu tratei de tirar todas as pendências que tinha no Tribunal de Contas, eram mais de 20. E em 8 meses retirei todo e iniciei a obra. Daqui a pouco lá vem um embargo do Ministério Público, provocado por quem? Por esses ambientalistas que se ligaram a Ricardo Coutinho e utilizaram a sociedade como meio de fazer dali um trampolim político. Mal o Ricardo Coutinho assume, já não tem mais o senhor está falando de centro de convenções, né? Centro de convenções. Não tem mais embargo nenhum, a obra está sendo feita. Quer dizer, eu fui feliz quando decidi construir o centro de convenções no lugar em que ele está. E Ricardo não foi correto, não foi honesto, quando instigou os seus ambientalistas políticos a criar dificuldades para a obra ser concluída. Eu iria concluir. Eu fiz mais de 50% da obra. Ok, candidato, muito obrigada pela sua entrevista aqui ao Tambaú Debate. Obrigado a você, obrigado sobretudo aos telespectadores que tiveram a paciência de nos ouvir, porque afinal de contas nós só estamos aqui pelos telespectadores, pelo povo, pela sociedade. Ô, Cláudio, eu só quero fazer um registro aqui de perguntas de Ingrid, de funcionário, de Maria da Luz de Sapé, de Luiz do Centro, de Carlos de Bahia. São só algumas perguntas que foram feitas que não dizem respeito à Prefeitura de João Pessoa, mas eu registro as perguntas, por isso não as apresentei. Pois é.